Identificar uma forte tendência, tanto de alta ou de queda no mercado financeiro, tanto em ações, criptomoedas ou no mercado de Forex, é possível desde que você utilize um único indicador, um dos indicadores mais fortes e um dos melhores indicadores para operar no mercado financeiro. É isso que você vai aprender nessa aula. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou o Arion, criador do canal Swing Trade na Prática e trader profissional. E hoje eu vou ensinar para você um dos melhores indicadores para você operar no mercado para identificar uma forte tendência tanto de alta quanto a tendência de queda no mercado. E surfar essa grande tendência, não importa qual ativo que você esteja operando, seja em ações, seja em criptomoedas ou seja no mercado de Forex. Desde que você utilize esse indicador, tenho certeza que você vai começar a operar no mercado financeiro com muito mais assertividade. O trader deve buscar uma grande tendência, tanto de alta ou tendência de queda, para operar no mercado. Operar para pegar pequenas tendências para ganhar pouco no mercado financeiro não vale a pena, principalmente para operações de curto prazo, seja você um day trader ou, no caso, swing trade, que eu sempre ensino aqui para você. Operar a favor da tendência, operações que duram alguns dias, como no swing trade. Essa modalidade é uma das melhores do mercado financeiro porque é muito mais simples identificar pontos de entrada e saída da operação, como eu sempre ensino aqui no canal. É muito mais simples de você surfar uma forte tendência e você ganha, além de tudo isso, a liberdade de rotina, enquanto você busca a sua liberdade financeira e conquista a sua liberdade financeira. Na modalidade swing trade, você agenda quando comprar e quando vender. Agenda o ponto de compra e agenda o ponto de venda. E isso só é possível porque você identifica com antecedência esses pontos de entrada e saída da operação. Mas hoje eu vou ensinar para você como identificar com antecedência a tendência, tanto de alta quanto de baixa no mercado, e surfar essa tendência. Mas já vou adiantar algumas regras mais básicas aqui para você. Você vai utilizar para esse indicador tempos gráficos 4 horas, tempos gráficos diários e também semanais, sendo que no tempo gráfico semanal, tempo gráfico diário aí, utilizamos para identificar pontos de entrada e saída da operação, especialmente no mercado de Forex. Mas o que eu vou ensinar aqui para você é operar no mercado de ações americanas, ações brasileiras, Forex e também criptomoedas, utilizando o MACD para surfar essa grande tendência. Vou começar aqui no mercado de Forex com o indicador MACD, vou mostrar aqui algumas estratégias e hacks utilizados por nós profissionais no mercado para você operar da sua casa e fazer dinheiro no mercado financeiro, seja para ganhar em real ou em dólar. Inclusive, quero dar parabéns aí aos alunos de Portugal que estão já fazendo parte aí da turma da Fórmula do Swing Trade e, lógico, os alunos aqui no Brasil que já fazem parte da Fórmula do Swing Trade e já conquistam grandes ganhos no mercado financeiro. Bom, o que vamos utilizar aqui no mercado de Forex? Primeiro, eu vou mostrar aqui no gráfico diário algumas estratégias para você operar para surfar uma grande tendência aí com o MACD. O MACD você pode utilizar na sua plataforma aí da sua corretora da preferência ou um TradingView. Eu gosto do TradingView para fazer algumas operações, até porque é online, é gratuito. E mesmo na versão gratuita você consegue aí utilizar muito bem esses indicadores para estar operando. Bom, vou apresentar aqui primeiro o meu gráfico. Aqui é o gráfico diário do USDJPY, que é um par de moeda, é o dólar com ien, para fazer a operação aqui no mercado de Forex. Aqui embaixo eu tenho o indicador MACD, esse indicador colorido aqui. O que você precisa saber aqui para operar com o MACD? Bom, você precisa conhecer basicamente esse indicador. Aqui é o histograma do MACD, essas barras aqui vermelhas e essas barras verdes é o histograma do MACD, e essas aqui, essas linhas aqui, laranja, linha azul, são as médias móveis do MACD ou as linhas do MACD. Você vai trabalhar com esse indicador. No grosso modo, esse indicador funciona da seguinte forma. Bom, aqui, quando o histograma começa a criar barras como essas aqui, ascendentes, ou seja, começa a ter essas barras verdes, e há um cruzamento entre as linhas do indicador MACD para cima, já é possível identificar aqui que o preço ativo vai começar a subir. Então, identificamos aí um ponto, o melhor ponto para comprar a ação. Quando isso acontece, geralmente pode ter uma forte tendência de alta. Já para tendências de queda, você opera também a tendência de queda nos ativos, tanto mercado de ações no Brasil, ações americanas, criptomoedas no mercado de Forex, você pode operar vendido, aproveitar a tendência de queda quando o histograma aponta para baixo, ou seja, começa a criar barras vermelhas para baixo, e o MACD, essas linhas de MACD, começa a apontar para baixo também. E tem um cruzamento aí para tendência de queda. Quando o MACD, essas linhas do MACD começa a entrelaçar uma com a outra, fica de fora, principalmente quando essas barras aqui estiverem pequenas, ou seja, curtas demais. E isso aqui só acontece, essas barras pequenininhas aqui só acontece, preste atenção nisso que isso aqui é importante, anota se for necessário. Quando essas barras aqui começam a ficar curtas no MACD, é quando essas médias móveis aqui do MACD ficam muito próximas. Quando
as médias móveis do MACD ficam espaçadas, ou seja, ficam espaçadas aqui uma da outra, isso aqui indica que vai haver uma tendência forte junto com o histograma. Então, o histograma ele faz parte, né, desse indicador que você tem que analisar, tanto essas médias móveis quanto o histograma do MACD. Bom, a partir daqui vamos operar, que eu vou te mostrar na prática como que você consegue identificar uma forte tendência. Vou mostrar aqui algumas operações que foram feitas, vou mostrar aqui realmente na prática como foi feita a operação, enquanto eu te mostro todo o passo a passo para você fazer as suas operações no mercado financeiro. Vou adiantar aqui que não é uma recomendação de compra ou venda, eu vou mostrar aqui para você como você realmente consegue fazer dinheiro no mercado por conta própria, da sua casa, do conforto da sua casa, seja você operando da sua casa ou viajando enquanto estiver operando. Bom, começando aqui com o gráfico, vamos primeiro analisar o gráfico. O gráfico sempre vem de tudo. O gráfico, ele é referência do preço, ele diz se está tendência de alta ou tendência de queda. O candle, cada candle desse aqui, mostra a máxima do dia ou a mínima do dia, já que estamos trabalhando aqui com tempo gráfico diário. Lembrando que também funciona muito bem com tempo gráfico de 4 horas no Forex, que eu já vou mostrar para você. Bom, aqui no tempo gráfico diário, a primeira coisa que temos a observar é a tendência do preço. Aqui está em tendência de alta, correto? Podemos observar aqui também com o histograma que houve barras consecutivas verdes ascendentes e depois barras consecutivas verdes descendentes, que foi o que está acontecendo aqui, ó. O preço está no breve recuo. Então, se eu tenho uma grande impulsão, uma pequena retração, é isso que está acontecendo aqui no MACD. Grande impulsão, pequena retração. E como que estão as médias móveis do MACD? Cruzaram nesse ponto aqui, ou seja, nesse exato ponto aqui, tiveram um toque na linha, a média móvel azul cruzou a média móvel laranja, começou a apontar para cima ambas as médias móveis. Pronto, aqui eu já tenho um indicador, um forte indicador que a tendência de alta do preço do ativo vai continuar. Quando o preço, olha que interessante, é uma das estratégias. Quando o MACD ele cruza aqui em cima e o preço do ativo, nesse exato momento, ele forma um pullback, isso aqui é um sinal forte de que o preço do ativo vai continuar a tendência de alta. Agora você pode estar me perguntando, Arion, uma vez eu aprendi que quando cruza para cima aqui com a barra verde, é momento de tendência de alta e quando começa a baixar, é momento de tendência de queda. Também, vou mostrar isso aqui mais adiante para você, mas o que você vai utilizar é uma estratégia ou outra, você nunca mistura várias estratégias. Essa primeira estratégia aqui é o seguinte, é quando você vai surfar uma forte tendência que já está em andamento. Essa forte tendência que já está em andamento é quando as linhas de MACD se cruzam, depois que um histograma já aponta para cima e depois que essas médias móveis também já estão para cima. Esse meio aqui do histograma, isso aqui é o ponto zero. Olha isso aqui, ó, ponto zero do histograma. Então, se estão acima do ponto zero, compra, se estão abaixo do ponto zero, é venda. Para aproveitarmos uma forte tendência que já está em andamento, vamos fazer o seguinte. O histograma, quando há um novo cruzamento, depois de uma forte tendência de alta, como está apontado aqui no gráfico e no histograma, e formou um pullback, ou seja, temos um fundo aqui, um pequeno recuo, depois de uma forte tendência de alta e logo depois há um candle de força que faz esse movimento aqui, a partir desse momento é que nós temos um ponto de entrada na operação. Quando temos um ponto de entrada na operação, podemos surfar aí uma nova impulsão como aconteceu aqui. Pronto, essa aqui é uma estratégia. Qual vai ser o meu alvo nessa operação? Bom, basicamente você vai pegar esse principal movimento, vai espelhar esse movimento para a próxima tendência de alta. Bom, então vou ter aqui um novo alvo na minha operação que vai passar provavelmente dessa última resistência aqui. Isso aqui é uma resistência. No máximo que pode acontecer quando tem uma resistência no gráfico diário ou no gráfico de 4 horas, vou mostrar aqui para você agora, antes de ultrapassar uma resistência no gráfico diário ou no gráfico de 4 horas, o preço do ativo, ele geralmente vai formar um padrão. Esse padrão aqui é bem comum. O preço vai fazer esse movimento aqui, ó, impulsão, retração, impulsão. Ou acima da resistência ou abaixo da resistência. Se ele não romper com esse padrão de impulsão e retração abaixo ou acima, não se sustentar acima, provavelmente vai fazer um padrão de reversão de mercado, conhecido também como morro duplo, e vai ter uma reversão de tendência. Mas, a princípio, quando o preço está em uma tendência tanto de alta ou em tendências de queda, ele vai continuar com essa tendência até que forme um padrão de reversão claro de tendência, seja morro duplo ou ombro, cabeça, ombro, que é conhecido no Price Action. Mas aqui, enquanto isso não acontece no gráfico, vamos assumir que o preço do ativo vai continuar a tendência. É essa a probabilidade, principalmente no tempo gráfico diário, tempo gráfico semanal e tempo gráfico de 4 horas.
Quando você opera em tempo gráfico de 5 minutos, 15 minutos, temos uma correção forte que geralmente é estopado. Então, por isso eu não gosto muito de operações de intraday, porque a taxa de stop, principalmente de agulhadas, é muito alta. Já no swing trade não, para você levar uma agulhada, o preço, ou seja, ele bateu no seu stop depois de voltou a subir, e isso é muito raro de acontecer. Isso porque trabalhamos com tempos gráficos maiores, então para isso acontecer, essa agulhada precisa de um volume financeiro muito grande para queda e depois para alta novamente. Já no intraday não, no intraday um pequeno volume financeiro comparado ao tempo gráfico, pode pegar ali o seu stop e depois voltar a subir. Isso é muito mais comum de acontecer. E é por isso que o swing trade é uma das melhores modalidades. Você pode ter taxas de assertividade aí de 65%, 75% ou superior a isso, como já tivemos aqui com os alunos em determinados meses, em determinados anos, e ter uma alavancagem de patrimônio muito grande, ganhar realmente dinheiro no mercado, viver realmente do mercado financeiro. Bom, continuando aqui na nossa estratégia. Então, quando temos esse movimento de impulsão e retração, já temos aí um ponto de entrada da operação. Porém, utilizando o tempo gráfico diário, nós também temos ainda uma outra estratégia que você pode operar. Lembrando, não misture estratégias. Utilize uma estratégia ou outra estratégia, assim você tem um parâmetro melhor das suas operações. Quem opera com muita estratégia realmente não sabe o que está fazendo no mercado. Agora eu vou mostrar para você uma operação que nós fizemos de reversão de tendência, utilizando o MACD como confirmação dessa reversão de tendência, junto, lógico, com Price Action, com análise técnica pura. Quando nós temos aqui tendências de queda, vamos assumir que o preço vai continuar essa tendência de queda até que forme um padrão de reversão de mercado, correto? Bom, aqui houve um padrão de reversão de tendências de mercado. O preço, nesse momento aqui, fez um fundo, teve um repique, logo depois teve um fundo novamente e formou aqui um fundo duplo, ou seja, um fundo aqui e outro fundo aqui. Formou o nosso fundo duplo no mercado financeiro, um dos mais conhecidos aí para reversão de tendência. Como que eu consigo confirmar que isso aqui pode ser uma reversão de tendência? Quando as médias móveis, isso aqui foi uma operação realizada aqui, e surfamos uma forte tendência, enquanto isso agora já estamos operando novamente essa próxima tendência. Bom, o que nós temos aqui é um fundo duplo, junto com o indicador MACD com as linhas móveis voltando para cima, aqui houve um cruzamento, e o histograma ele começou a diminuir suas barras. Por quê? Porque as médias móveis aqui se aproximaram até que houve o cruzamento. Houve o cruzamento, histograma que apontou para cima, já começou a aparecer uma barra verde, e a partir desse momento aqui, começamos a ter um pequeno movimento aí para tendências de alta. Bom, se eu tenho esse pequeno movimento para tendências de alta, qual foi a nossa análise? Quando romper esse último topo aqui, nós temos uma entrada na operação. Uma coisa que é muito importante você saber, o MACD ele não te dá ponto de entrada ou saída da operação, ele te dá uma tendência, ou ele te dá uma tendência de alta ou uma tendência de baixa. E dessa forma aqui, conseguimos previamente identificar uma próxima tendência, conseguimos aí surfar uma forte tendência. Bom, aqui, a partir desse movimento aqui, ó, nós tivemos uma entrada na operação, mas eu não entrei logo no encerramento desse candle. Eu fui entrar no rompimento desse candle. Por quê? Eu preciso de pelo menos 3 barras aqui consecutivas de MACD para identificar, para ter uma confirmação melhor de uma forte reversão de tendência. De nada adianta aqui, ó, por exemplo, eu esperar essas 3 barrinhas aqui, se olha, não foi um movimento crescente, pelo contrário, ficou bem pequenininho aqui. Aqui não, aqui eu tive um movimento crescente junto com o cruzamento das médias aqui do MACD. Olha que interessante como que funciona o cruzamento do MACD. Vou abrir aqui a configuração. Clica com o botão direito no seu gráfico, vem em configurações. Nas configurações aqui vamos ter período rápido, que é a média móvel de 12 períodos, e também o período lento, que é a média móvel de 26 períodos. São essas médias móveis que compõem aqui o MACD para estar operando. Bom, aqui foi uma outra estratégia. Quando você operar reversão de tendência, espere um padrão se confirmar. Esse padrão se confirma quando tem um fundo duplo no mercado financeiro, junto com o cruzamento da média e um padrão crescente acima do patamar de zero, ou seja, acima desse patamar aqui. Pronto, tem basicamente 3 indicações de que o preço do ativo vai confirmar sua tendência. Muitas pessoas erram querendo operar logo que um candle fecha, logo num candle de alta ou num candle de baixa. Não é assim. Trabalha com a estrutura, você vai ter uma operação muito mais assertiva e só requer que você tenha um pouco mais de paciência. Geralmente, quando as pessoas têm aquela ansiedade de querer entrar numa operação porque tem outras pessoas que dizem estar ganhando dinheiro ali porque entrou naquele candle de fechamento, pegou uma tendência logo de início, geralmente são pessoas que estão se arriscando demais e geralmente tem muito stop e não mostram esse stop para você. Isso pode acontecer, por isso é muito bom você avaliar quem você está seguindo, quem você está acompanhando.
ou são pessoas que não estão operando. Geralmente, quando uma pessoa acerta logo o fundo de uma operação, ela já fez muitas outras operações ou realmente não está operando. Você não tem que buscar exatamente o fundo, um candle de fechamento que vai indicar uma reversão de tendência, até porque não existe candle que indique uma reversão de tendência. Somente o que indica uma reversão de tendência, um padrão completo, se possível, junto com um indicador como esse aqui no MACD. Bom, aqui eu mostrei no mercado de Forex no gráfico diário. No gráfico de 4 horas também funciona? Funciona também muito bem. Eu gosto muito de operar no tempo gráfico de 4 horas no mercado de Forex, porque ele tem entradas mais específicas. Olha que interessante aqui, eu vou mostrar aqui para você até um momento de consolidação do mercado, que é aquele momento em que você não opera. Isso daqui é o gráfico de 4 horas, então você vai ter muito mais movimentos, diferente do tempo gráfico diário e diferente do tempo gráfico semanal. Com muito mais movimentos, pode ser que você fique um pouco mais confuso. Mas eu vou ensinar para você como não ficar confuso nas suas operações, aí, confuso ou confusa nas suas operações, para você saber exatamente quando entrar e sair de uma operação. Bom, vamos lá. Analisando o gráfico primeiro. O que nós temos aqui? Preço lateralizado, fazendo um movimento ascendente, ou seja, fundo mais alto que o fundo anterior, mas de forma bem leve. Vindo aqui agora para o histograma, temos aqui as linhas do MACD, ou seja, a média móvel do MACD acima do patamar de zero. Temos aqui o histograma do MACD também acima do patamar de zero. Excelente. Se nós temos exatamente essas informações, então já podemos identificar que pode ser que haja uma forte tendência de alta no preço. Mas, olha que interessante isso aqui. As barras aqui do MACD não estão ascendentes, ou seja, não estão no crescimento ascendente, não estão criando barras mais altas que as barras anteriores. Elas estão um pouco confusas, uma barra maior, uma barra menor. Então isso aqui já não faz muito sentido. Temos aí uma divergência das informações. Quando temos divergência, nós não operamos. E o MACD ele funciona exatamente com isso, convergência e divergência. Convergência é quando está tudo alinhado. Tem um preço em tendência de alta, tem a linha, as médias móveis, no caso do MACD, acima do histograma. E quando eu tenho tudo isso aqui alinhado, aí sim eu tenho uma forte tendência de alta e que eu posso procurar o melhor ponto de entrada na operação. Nesse momento aqui, apesar das linhas do MACD estar acima do histograma e o gráfico está numa leve tendência de alta, isso daqui, essas barras aqui, como estão umas um pouco mais confusas, uma pequena, uma maior, uma pequena, uma maior, daqui já tem uma divergência, ou seja, não se opera, você fica de fora. Mas, olha que interessante que nós fizemos aqui na operação passada. Nós tivemos aqui uma convergência, ou seja, tudo muito bem alinhado para fazermos essa operação. Eu tive o histograma acima da faixa de zero, eu tinha as médias móveis acima também da faixa de zero, eu tinha aqui nesse momento o preço lateralizado, uma pequena divergência. Então, quando tem divergência, vamos esperar o melhor momento, podemos dizer assim. Bom, o que aconteceu aqui? O preço caiu, logo depois ele fez esse movimento. Esse clássico movimento aqui, quando eu olhei para o indicador MACD, isso aqui já teve um ponto a mais na estratégia. Eu tive aqui o cruzamento da média móvel junto com o MACD, as barras de histograma MACD acima de zero, ou seja, eu tive o preço com gráfico aí indicando uma tendência de alta no gráfico de 4 horas, tinha o histograma do MACD acima da linha de zero, eu tinha também a média móvel em cruzamento acima da linha de zero, ou seja, aqui eu pude surfar uma forte tendência aproveitando essa tendência. Quais são os pontos de entrada que você tem nessa operação? Geralmente, utilizamos pontos de entrada, o que seria o pullback no preço do ativo, geralmente. Ou é procurando fundo pullback, por exemplo, esse pequeno candle aqui de fechamento, a entrada seria no fechamento desse candle, seria no candle, no próximo candle, no caso, ou, que eu gosto muito de operar, o rompimento da estrutura que se torna muito mais assertivo. Então, aqui eu tenho uma entrada com stop aqui embaixo na operação, abaixo da estrutura. Stop sempre abaixo da estrutura. O stop é o que nós dizemos no mercado financeiro que esse aqui é o meu limite de perda. Se o preço reverter para tendência de queda, eu não vou fazer mais nada na operação. Bom, agora vamos ver aqui o mercado de ações aqui no Brasil, se isso aqui também funciona, e eu vou mostrar como que você pode operar. Vou mostrar aqui como você pode operar no mercado do Brasil utilizando o indicador MACD no tempo gráfico diário e também no tempo gráfico de 4 horas. Bom, o que nós temos aqui? Temos esse pequeno movimento aqui de impulsão, rompendo o topo anterior. Vamos sempre analisar o gráfico. Quando olhamos para o MACD, o indicador está acima da linha de zero em movimento ascendente, ou seja, tendência de alta.
houve o cruzamento da média móvel, o preço agora, as médias móveis no caso, estão se sustentando acima do patamar de zero. Pronto, aqui eu já tenho uma confirmação, né, uma probabilidade que o preço do ativo vai continuar essa tendência de alta. Se eu tenho toda essa confirmação aqui, o que eu tenho que fazer é buscar um momento de compra na operação. Se o preço está entrando numa tendência de alta, eu vou procurar o melhor momento para comprar. Se está entrando em uma forte tendência de queda, vou operar vendido na operação. Vou procurar o melhor momento para operar vendido. Bom, o que nos resta aqui é esperar. Vamos esperar aqui um próximo movimento do preço. Então, se o preço do ativo ele fizer um movimento de rompimento do topo anterior, como aconteceu agora, como aconteceu exatamente aqui, pronto, aqui eu tenho um momento para entrar na operação. Olha essa barra grande aqui que rompeu o que era uma breve consolidação de alguns dias. Então aqui eu tenho um ponto de entrada, eu posso entrar aqui com o stop abaixo da estrutura ou abaixo desse candle de força. E olha o que acontece com o MACD. As médias móveis estão se afastando uma da outra, eu tenho uma barra maior aqui no MACD, ultrapassando as barras anteriores e está se sustentando acima do patamar de zero. Ou seja, eu tenho 3 confirmações aqui. Tem um rompimento com candle de força para tendência de alta, eu tenho o MACD, o histograma do MACD acima do patamar de zero, eu também tenho as médias móveis do MACD acima do patamar de zero e estão se afastando, ou seja, uma excelente confirmação no preço do ativo. Então aqui eu só tenho que esperar uma forte tendência de alta para fazer a operação no mercado financeiro e surfar essa grande tendência de alta até que o preço do ativo ele forme um novo pullback, como aconteceu agora. Então, se eu quiser aproveitar uma tendência de alta, eu posso utilizar uma entrada exatamente no rompimento, com stop no fundo do pullback. Então, como que eu confirmo essa tendência de alta ou esse pullback? O preço teve uma forte impulsão, pequena retração, impulsão novamente. Pronto, eu tenho um pullback. Como que eu confirmo essa nova entrada? Eu tenho as médias móveis afastadas uma da outra e eu tenho o histograma acima do patamar de zero. Então, aqui eu já tenho uma próxima entrada no trade, uma próxima entrada no mercado financeiro. Bom, e como que eu trabalho? Como que eu posso operar comprado com o tempo gráfico de 4 horas? Muitas pessoas gostam de operar o tempo gráfico de 4 horas porque tem um pouco mais de entradas que um tempo gráfico diário. Eu, particularmente, prefiro o tempo gráfico diário porque me dá entradas mais assertivas. Mas, lógico, cada um procura um jeito de operar que mais lhe convém e que mais dá certo para você. Bom, o que está acontecendo aqui no tempo gráfico de 4 horas? No tempo gráfico de 4 horas, nós temos aqui esse momento no gráfico. Preço está fazendo esse movimento de impulsão, pequena retração e impulsão. Rompeu o topo anterior, mas ainda não se confirmou acima da resistência para se transformar em um suporte. Mas eu posso já agendar uma entrada na operação. Mas primeiro eu tenho que ler o quê? O MACD. Como que o MACD está se comportando? Olha que interessante esse sinal. Um movimento ascendente, ou seja, uma barra mais alta que a barra anterior no MACD, e eu tenho as médias móveis ligeiramente afastadas uma das outras aqui, estão acima do patamar de zero no MACD. Ou seja, aqui eu já posso marcar uma entrada na operação com o stop abaixo da estrutura e aproveito aí uma forte tendência de alta. Então, essa daqui também é uma estratégia para operar no mercado brasileiro. Sempre vai funcionar dessas duas formas, com o histograma apontando para cima para comprar, com as médias móveis apontando também para cima para comprar. Em criptomoedas, será que funciona? Vou colocar aqui agora no Bitcoin para mostrar para você que isso funciona e, inclusive, estamos posicionados agora no Bitcoin. Olha que interessante que no MACD eu tenho aqui o gráfico diário do Bitcoin. Eu tenho aqui um movimento de impulsão, retração e impulsão, ou seja, padrão de força no mercado que indica que vai haver uma tendência de alta. Inclusive, o Bitcoin agora bateu uma máxima histórica aí dos últimos 2 anos, excelente para fazer as operações. Inclusive, estamos comprados aqui, eu e os alunos. Lógico que também já estamos com o stop posicionado na operação. Se o mercado reverter, nós saímos da operação e se perder, vamos perder pouco dinheiro. Mas, a princípio, já estamos aqui no stop gain. Excelente operação no Bitcoin. No Bitcoin, nesse ponto aqui, para utilizar o MACD, como que funciona essa estratégia? Bom, nós temos aqui um MACD cruzando acima do patamar de zero. E olha que interessante, porque tivemos aqui uma breve divergência, mesmo com o MACD aqui acima, e tivemos o histograma abaixo da linha de zero, logo depois formou no cruzamento do MACD uma barra verde acima do patamar de zero, ou seja, dessa linha de zero. Então, é como se estivesse positivo.
junto com o gráfico diário, que é um padrão de força, nós temos aqui 3 confirmações que é para manter uma posição comprada no Bitcoin. Lembrando que é um momento para você entrar ou não se você não tiver estratégia, até porque quem entrar agora vai estar entrando um pouco mais atrasado aí, ou seja, vai ter um stop muito alto na operação, então não vale muito a pena entrar atrasado. Espere o próximo movimento, espere o indicador apontar novamente pontos de compra no Bitcoin. Sempre tem pontos de compra ou pontos de entrar, operar vendido quando há uma reversão de tendência para queda. Mas aqui teve uma confirmação junto com o MACD, temos aqui uma confirmação com o histograma e temos aqui uma confirmação com um pullback, ou seja, o padrão de força no Bitcoin. Nossa entrada basicamente foi aproveitando esse movimento, sempre vamos operar com esse movimento. Mas olha o que acontece aqui no tempo gráfico de 4 horas. É possível também buscar um movimento perdido no tempo gráfico de 4 horas no Bitcoin? Quando você encontra um ativo que está um par de moeda, quando está uma forte tendência de alta, é possível buscar algum ponto de entrada para buscar aí uma tendência no preço, ou buscar o melhor preço para comprar, né? É aproveitar, surfar uma grande tendência. Bom, o que nós temos aqui? Temos o gráfico do Bitcoin, no gráfico de 4 horas apontando para cima, ou seja, candles consecutivos verdes. E temos aqui o histograma acima da linha de zero, junto com as médias móveis, estão se afastando. O que vamos esperar aqui no gráfico de 4 horas? Um movimento de recuo. O preço tem que recuar, ou seja, tem que ter uma breve correção, nenhum preço fica esticado para sempre, tanto para alta ou para queda. Quando há esse breve recuo, você pode novamente entrar para uma tendência de alta, ou seja, você pode comprar aproveitando um movimento de pullback e colocar o stop no movimento de pullback, desde que você encontre esse padrão formado. Médias móveis afastadas uma das outras e histograma acima do patamar de zero. Isso aqui é tudo uma probabilidade de operação, uma probabilidade de entrada na operação. Tudo isso aqui é obedecendo uma estratégia, um sinal de entrada ou saída da operação. Não vai querer aqui utilizar várias estratégias para operar no mercado. Inclusive, para mostrar para você que é possível pegar uma forte tendência, mesmo que essa forte tendência já estava consolidada no Bitcoin, isso aqui foi o que nós fizemos na operação. O preço estava em uma forte tendência de alta, perdemos a entrada aqui, estava bonita aqui a entrada, o preço começou a se afastar, podíamos ter entrado aqui, mas escolhemos entrar logo no rompimento do pullback, porque não valeria a pena entrar enquanto o preço estava esticado demais. Então, nós tivemos paciência de entrar e buscamos aí uma excelente rentabilidade de 17% em 7 dias na operação. Mas como que nós fizemos isso? Esperamos o preço ter um novo recuo, junto com o MACD afastando uma da outra e o histograma acima do patamar de zero. E é assim que conquistamos essa rentabilidade. Bom, o que eu quero dizer para você é o seguinte, com tudo isso aqui é uma aula de ouro com uma estratégia eficaz para você identificar uma forte tendência, tanto no mercado de ações aqui no Brasil, mercado americano, criptomoedas e mercado de Forex. Para você utilizar no mercado americano, é a mesma coisa no mercado brasileiro, nas ações brasileiras. Não tem nada diferente. Só no mercado de Forex que você vai encontrar aí mais operações de tempo gráfico de 4 horas. E agora faz o seguinte, deixa seu comentário aqui embaixo com uma próxima sugestão ou com alguma dúvida que você ficou durante essa aula aqui, ou inclusive do que você achou dessa aula, e ativa o sininho aqui embaixo logo depois de se inscrever no canal para você receber várias aulas como essa que eu sempre libero aqui durante a semana para você. Bom, te espero na nossa próxima aula. Até mais!